Bom dia, novamente é um prazer estar com vocês aí. Vamos lá para o necessário, a gente peça todas as informações solicitadas aí. Pois é, doutor Glauco, assim, ontem o Nelson Oswey, que é vereador aqui de Campinas e que foi a pessoa que levou aquele grupo de direita para a Câmara no dia 8 de novembro, ele subiu na tribuna, apresentou um laudo do perito Ricardo Molina, ele que contratou o laudo do Ricardo Molina. Eu até entrevistei o Ricardo Molina e nesse laudo o que está colocado é o seguinte, a frase que foi falada não foi preta, lixo, direcionada aí para a vereadora Paola Miguel, mas sim peta, lixo. A pergunta que nós fazemos para o senhor é como que o senhor conduziu esse inquérito? O senhor chegou a usar o áudio ou foi só em cima dos depoimentos das testemunhas? Como que foi o indiciamento dessa mulher que teria agredido verbalmente a vereadora? Conta para a gente poder entender esse procedimento. Não, esse trabalho realmente foi quando algumas testemunhas já foram arroladas ali, logo após o registro da ocorrência, né? A delegacia que tomou conhecimento, o plantão policial, quando registrou os fatos, a equipe foi muito diligente, porque já começou a ouvir as primeiras pessoas ali que estavam presentes no plantão. Aqui na minha delegacia, eu fui atrás dos vereadores que estavam presentes, que estiveram presentes ali na sessão. E também convidei novamente essa vereadora Paola para ver se ela conseguia acrescentar algo que ela já tinha dito no início lá, quando essa ocorrência foi lavrada. Então, assim, um desses vereadores que nós ouvimos asseverou aqui, né, sobre o compromisso de dizer a verdade, que ele testemunhou, ele assistiu o momento em que uma pessoa que estava na plateia, do sexo feminino lá, tal, vestindo a camisa do Brasil, enfim, disse lá, né, em tom alto, preta lixo. E essa expressão foi usada no momento em que a vereadora estava discursando lá, conversando até o tema sobre a consciência negra. Isso acabou causando aquele alvoroço todo, né? E esse vereador, ele acabou reconhecendo também a pessoa que a gente identificou ali como autora dessa ofensa. Outros vereadores também participaram desse conjunto de colheita de depoimentos, mas não puderam apontar ninguém, só ouviram, tomaram conhecimento, estavam presentes, mas ninguém assistiu o momento da ofensa. E realmente foi dito ali por esse vereador que ele, pelo movimento labial, ele conseguiu ler a expressão que é preta lixo. Então, depois, dias após identificar essa autora, né, nós chamamos essa pessoa e na delegacia até pensei que ela fosse usar o direito que ela tem de permanecer em silêncio, até um direito que lhe assiste, mas ela acabou não negando que estava lá presente, mas negou o crime. Ela disse que foi um mal-entendido. Por quê? Porque no momento em que estava ali, naquele alvoroço, naquele discurso, outras discussões ali na plateia estavam acontecendo com outros vereadores, inclusive ela afirmou que dentro dessas manifestações que estavam acontecendo ali no público, né, um vereador que tem o nome de Gustavo Peta. Então, foi por conta dessa discussão que estava acontecendo ali, naquele local onde ela se encontrava, vários participantes ali daquele público estavam reclamando por descontamento com a questão numa promessa lá, se não me falha a memória, dizia a respeito sobre passaporte sanitário, e o Gustavo Peta não estaria fazendo o que ele talvez prometeu, alguma coisa nesse sentido, e aí começaram a falar peta, capeta, peta lixo e tal, e foi nesse momento que houve esse dito peta lixo e peta capeta, e ela disse que era endereçado ali ao Gustavo Peta. A Paola fazia aquele discurso lá no palco, né, lá em cima, e acabou dando todo esse problema. Então, ela negou que ela tinha interesse de ofender, ela não tinha nada para reclamar da Paola, ela só estava mesmo ali
reclamando, discutindo, participando ali das manifestações com o Gustavo Petro. E isso causou todo esse problema, né? E aí ela foi ouvida formalmente, né? E aí eu encaminhei esse inquérito policial já na semana agora para o fórum, né? Para a primeira vara criminal de Campinas. E ela foi indiciada, então, pelo crime de injúria racial. É esse o único crime ou tem mais algum crime, doutor Glauco? Não, só foi esse fato mesmo. Graças a Deus não houve nenhuma violência ali física, né? As pessoas acabaram não piorando mais essa situação toda, então só mesmo foi levado a cabo esse fato. Doutor Glauco, agora vocês não usaram o áudio para indiciá-la, foram só os testemunhos, né? Isso, a gente tentou procurar ali, obter as gravações das câmeras, né? Mas não foi possível notar, ouvir, por conta até do barulho ali do ambiente, né? Então não se deu para acrescentar nada no trabalho policial, né? Nesse sentido. Uhum. Então mesmo o trabalho foi baseado mesmo nas testemunhas. Tá. Então, esse laudo, então, do Molina não altera nada o que vocês fizeram, já que vocês não usaram o áudio, né? Não. Esse aí eu tomei conhecimento agora, faz pouco tempo, desse suposto laudo, não faz parte do inquérito, né? Então, até o trabalho policial já tinha se exaurido. Tá. Já está, então, com o Ministério Público, que deve decidir aí se oferece ou não denúncia, né? Exatamente, agora cada profissional agora atua dentro da sua área de competência. Agora o inquérito policial já saiu do solo policial e se encontra agora já ajuizado, e a polícia aguarda, se houver uma necessidade de uma nova diligência, qualquer outro tipo de acréscimo ao trabalho policial vai ser devidamente cumprido, né? Mas até agora não há nenhuma manifestação que eu saiba. Esses crimes ligados a racismo, eles têm aumentado as denúncias dele, doutor Glauco? Olha, infelizmente esse viés político, essa coisa toda, sempre costuma ter os ânimos se exaltam, né? Então, qualquer jogo de futebol também, a gente costuma ver muito isso, né? Mas assim, eu pelo menos fazia muito tempo que eu não me deparava com uma situação dessa, né? Então, não é comum. Tá ok. Rose, tudo bem para você? Não, para mim tá ótimo, porque e eu quero agradecer ao Dr. Glauco por assim, rapidamente nos responder. Os microfones da Bandeirantes estão aqui abertos para o senhor. Eu vi que vocês têm trabalhado bastante, né, nos últimos dias, porque o que vocês têm feito de prisão aí, eu tenho colocado bastante no Bandmulti. Aí, doutor Glauco, eu nunca sei o que eu escrevo, se eu escrevo DEIC ou Primeira Delegacia de Investigações, né, da DIG, né? Aí eu prefiro DIG, porque DEIC eu me lembro muito de São Paulo. Obrigada. Eu não sei se está certo, eu sei que são as duas, né? Tá certo. Mas eu coloco DIG, eu falo, a DEIC deixa de DEIC lá em São Paulo. Muito obrigada, viu, doutor Glauco? Imagina, é um prazer estar com vocês aí, conto sempre com a gente, estamos sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigada, tenha um bom dia e obrigada mesmo. Deus nos acompanhe. Obrigado. Amém, o senhor também.